encontra em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16º versículo. Eu gostaria de ler e tomá-la como ponto para a nossa reflexão desta noite, ou para o sermão, se você preferir, desta noite. Diz assim, eu estou usando uma Bíblia que eu ganhei de presente hoje. A família da irmã Valéria, a Tayane, Tainara, o Lucas, eles me deram uma Bíblia cronológica, uma Bíblia lindíssima, que eu hoje não vou ter tempo não, mas amanhã eu vou comer essa Bíblia. A partir de amanhã eu vou fazer igual a traça faz, não é isso? Vou entrar na primeira página, vou sair lá na última página. Diz assim, capítulo 20 de Mateus, do versículo 1 ao 16º. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, vou colocar R$100 para a gente ficar mais fácil para entender. E ajustando com os trabalhadores R$100 por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. Guardem essa palavra, o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, esse mesmo patrão, perto da hora sexta e nona, fez a mesma coisa. E saindo perto das 5 horas da tarde, a 11ª hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que vocês estão ociosos todo o dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando por aqueles que chegaram por último até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto das 5 horas da tarde, receberam R$100 cada um. Vindo, porém, os primeiros, os que chegaram 6 horas da manhã, haviam de receber, pensaram que iam receber mais, mas do mesmo modo receberam R$100 cada um. E recebendo, murmuravam contra o patrão, o pai de família, dizendo: esses homens chegaram 5 horas da tarde, só trabalharam 1 hora, e o Senhor pagou a eles. Tu igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia inteiro. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo R$100? Toma os seus R$100 e retira-te. Eu quero dar ao que trabalhou somente 1 hora, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, a Deus, por essa palavra, com um sentido tão profundo, ó Deus, a respeito da justiça do Senhor. Obrigado, ó Deus, e pedimos que Tu venhas, ó Deus, nos conduzir no entendimento e na aceitação desta palavra ao coração de cada um de nós. Que Tu venhas ministrar sobre nós, pois nós te pedimos isto no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele vai contar essa parábola e eles estão com dificuldade de entender o que é justiça, ou o que é a justiça de Deus. E então havia em Israel um pensamento que um dia Deus viria, quando Ele viesse, Ele iria destruir todos os inimigos de Israel, para que Israel reinasse sozinho.
ninguém mais iria subsistir. Todos os inimigos, os egípcios, os etíopes, todos aqueles que estavam, os babilônicos, os sírios, todos que estavam ao redor da futura Palestina, eles seriam destruídos e ia ficar só Israel sozinho, sem mais ninguém. Você imagina a frustração, você acordar e descobrir que você não tem mais problema algum, que só você está no mundo. Aliás, quando eu era garoto, era muito comum ouvir meu pai falando com os amigos e as pessoas que o rodeavam. Ele dizia assim: o meu sonho era que um dia o mundo acabasse, morresse todo mundo, ficasse só eu. Ele dizia: imagine você, esses carros caríssimos, essas mansões, eu ia pegar tudo para mim e iria vender. Qual era a primeira pergunta que a pessoa fazia? Vai vender para quem, Celso? O nome dele é Celso. Vai vender para quem? Ele disse: para o primeiro idiota que viesse me perguntar. Na verdade, Israel achava que Deus iria eliminar todo mundo e o povo iria ficar sozinho, que viria como se fosse um grande general. E aí Jesus vai falar sobre a justiça de Deus, que não é do jeito que eles estão pensando. E aí Jesus conta essa parábola. Jesus diz assim: um homem, pai de família, ele tem uma vinha, uma grande vinha, e ele resolve então contratar pessoas para trabalharem, diaristas, para trabalharem para ele. E aí ele vai até a praça do seu vilarejo, 6 horas da manhã, quando o dia está amanhecendo. Os judeus acreditavam, naquele tempo, o tempo era dividido em vigílias. Você tinha 4 vigílias da noite e 4 vigílias do dia. A primeira vigília do dia ia de 6 da manhã às 9, a segunda de 9 a meio-dia, a terceira de meio-dia às 3, e a quarta vigília do dia ia das 3 até às 6 da tarde. E da noite a mesma coisa, de 6 às 9 da noite, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e das 3 até às 6 da manhã. Então, no primeiro momento da vigília, no romper da madrugada, seria para nós 6 horas da manhã, ele vai até a praça e tem um pessoal lá esperando para ser contratado, alguém que precisasse. E aí Jesus, falando sobre justiça, diz: aí chega aquele homem e diz àqueles que estão ociosos na praça, sem fazer nada, sem fazerem nada: vocês querem trabalhar para mim? Eu pago R$100 a vocês pelo dia de trabalho. E eles dizem: claro que nós queremos, então vamos. E aí eles vão 6 horas da manhã trabalhar. 9 horas da manhã ele volta até a praça, e aí olha lá, tem mais gente ociosa querendo trabalhar, igual esses chapas que ficam na beira da estrada, aquelas pessoas pedindo para descarregar caminhões, são conhecidos como chapas. E estavam lá na praça, e aí Jesus se aproxima, esse homem se aproxima deles e diz: vocês querem trabalhar para mim? São 9 horas da manhã, eu já chamei um pessoal que estava aqui 6 horas, vocês querem? E eu vou pagar a vocês o que é justo. Qual é a diferença? Os primeiros, se você olhar, ele diz: vou pagar a vocês, na nossa realidade, R$100. Ele fixa o preço. Uma diária, vou pagar a vocês R$100 de um trabalho braçal, os das 6 horas da manhã. Mas os de 9 horas ele diz: eu vou pagar o que for justo a vocês. Vocês querem trabalhar para mim? Queremos. E ele encaminha para a sua vinha, a sua plantação, e eles vão embora. Meio-dia ele volta lá e diz: tem um outro grupo ocioso lá, jogando dominó, jogando baralho, e diz assim: vocês querem trabalhar para mim? Meio-dia, por que vocês estão aí? Disse: ninguém contratou a gente. E aí disse: então vão trabalhar para mim, eu vou pagar a vocês o que for justo. Fez isto meio-dia e 3 horas da tarde. E 5 horas, na 11ª hora do dia, ou seja, 6 mais 11, 17. Às 17 horas,
Ele chega lá de novo e tem um grupo, o dia está quase acabando. Por que vocês estão ociosos? Porque ninguém nos contratou. Vocês querem trabalhar para mim? Vou pagar a vocês o que for justo. Se nós queremos sim trabalhar para o Senhor, então vamos lá. E eles entram na vinha às 17 horas para trabalharem. Às 18 horas, quando o dia está terminando, no final da quarta vigília do dia, ele chama o seu mordomo, diz: traz o dinheiro e paga todos estes, mas paga os que chegaram por último primeiro. Senão não daria para perceber o que é justiça. Então diz: os que chegaram 5 horas da tarde, vem para cá, R$100 para cada um. Aí o pessoal que chegou 6 da manhã, diz o texto, pensou: se quem trabalhou 1 hora só, ele está pagando R$100, imagina para a gente que chegou, nós que chegamos 6 horas da manhã. Quem chegou 3 horas da tarde, R$100 para cada um. Quem chegou ao meio-dia, R$100 para cada um. Quem chegou 9 horas, R$100 para cada um. Quem chegou 6 horas da manhã, nós aqui, ele, se pode pagar, sem conto, R$100 para cada um. E aí o pessoal das 6 horas da manhã, um deles olhou para o Senhor, se aproximou dele e disse: Senhor, tem alguma coisa errada, porque o Senhor nos pagou R$100. E aquele pessoal que chegou 5 horas da tarde, o Senhor também pagou R$100. E aí o dono da vinha perguntou, disse Jesus: quanto eu combinei contigo? Ele disse: R$100. Quanto você recebeu? R$100. Eu fui injusto contigo? Ele disse: é que os que chegaram 5 horas da tarde, eles receberam R$100. Ele disse: mas eu fui injusto contigo? Eu paguei a você o que eu combinei contigo? Disse: pagou. De quem é o dinheiro? E o empregado das 6 horas da manhã disse: é do Senhor. E ele disse: e você acha que eu sou ruim porque eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, beneficiando os que chegaram 5 horas da tarde? Não, Senhor. Jesus disse: porque no reino de Deus é assim. Os últimos serão os primeiros. Quando Jesus ele está contando essa parábola a respeito da justiça, ele está nos informando a respeito de uma informação ou de uma situação que nós vivemos todos os dias. Eu lembro quando aceitei Jesus e cheguei à universidade. Eu aceitei dia 20 de julho, nas férias, e quando eu voltei para a faculdade, dia 4 de agosto, eu cheguei à faculdade contando que eu era crente em Jesus, eu tinha me convertido, que eu estava frequentando a escola bíblica dominical, todo empolgado. E aí as pessoas diziam assim: quer dizer que se alguém matou, roubou, traficou e agora aceitou Jesus, ele vai para o céu. E eu que nunca fiz nada disso, não vou para o céu se eu não aceitar Jesus. Isso mesmo, a Bíblia diz isto. Aí o camarada olhava para mim e dizia: por isso que eu não sou crente. Por que você não é crente? Por causa de um negócio desse. Como é que pode alguém que fez um monte de coisa errada, a vida toda fez muita coisa errada, bebeu, fumou, jogou, traficou, adulterou, e agora ele resolve ir para a igreja, aceitar Jesus, e ele vai para o céu. E o outro que nunca fez nada disso, só porque não aceitou Jesus, não vai para o céu. E eu dizia: isso mesmo. A Bíblia diz isso: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa dificuldade, Jesus está contando essa parábola para eles entenderem que a justiça de Deus é diferente da justiça que nós estamos acostumados a experimentar no dia a dia. Jesus está dizendo que aqueles que chegaram 6 horas da manhã receberam salvação. Os que chegaram 9 horas
receberam salvação. Os que chegaram meio-dia, receberam salvação. Os que chegaram 3 horas da tarde, receberam salvação. E os que chegaram 5 horas da tarde, o dia já estava quase escurecendo, Jesus diz, receberam salvação. O apóstolo Paulo apanhou inúmeras vezes, foi preso 5 vezes, escreveu 13 cartas, pregou sermões, implantou igrejas, e ele foi para o céu. O ladrão da cruz não teve tempo de fazer nada. Ele simplesmente ali olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele chegou depois das 5 da tarde. Ele chegou quando o sol já estava dobrando atrás da montanha. Ele chegou quando nada mais tinha para fazer. Jesus disse, olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Por mais que queiramos nós aplicar a justiça que nós conhecemos, ela é totalmente diferente da justiça dos homens. Mas quem chegou 5 horas, disse o de 6 horas da manhã. Você talvez leia esse texto e você diga assim: pastor, o texto é bonito, o que o senhor disse é muito bonito, pastor, mas eu não concordo que quem chegou 5 horas da tarde receba R$100 e quem chegou 6 da manhã. Era isso que os judeus não entendiam. É disso que Jesus está falando. Se você se arrepender, não importa o dia e a hora, você vai receber a salvação. Não importa 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5, 1 minuto para as 6, às 17h59, você vai receber salvação. É disto que Jesus está falando. Você está salvo em Cristo Jesus, mas você tem que chegar. Você tem que aparecer na plantação do Senhor.